Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Borracho. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, na espiritualidade, sobre o meu destino, né, sobre o meu despertar de consciência. Eu, inclusive, fiz uma live falando e sem querer, eu deletei essa live. Enfim, tudo está certo como está, né? Confesso que fiquei triste porque foi uma live muito boa, mas eu vou contar aqui para vocês o que eu contei na live, tá? Pode ser que eu divida aí esse vídeo em 2 ou 3 partes, tá? Para que não fique tão longo, né? Vou tentar nem fazer cortes nele, tentar, assim, realmente do jeito que eu gravar aqui, já colocar para vocês, né, aí no YouTube. Bom, enfim, eu quero contar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, tá? Na espiritualidade. Na infância, eu tive uma formação cristã, não tão fanática, dizemos assim, né? Posso dizer dessa forma. Meus pais não eram tanto assim de ir, né, na igreja, de ir na missa, né? Mas de vez em quando a gente ia, e como eu morava num local onde tinha, né, missa, então eu mesma ia. Dei aula em catequese e tudo mais. Essa espiritualidade, esse lado espiritual sempre foi muito dominante em mim. Eu sempre gostei muito, eu sempre me identifiquei muito, porque eu sempre soube que existe algo além. E eu sempre então busquei esse algo além. E aí, até chegar na minha adolescência, onde ali eu me converti, né? Eles falam assim na igreja evangélica. Eu me converti, então, à igreja evangélica, né, aceitando ali, né, eles falam aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, né, somente através de Jesus a gente tem a salvação, a gente tem o passaporte ali, né, para entrar no céu. E assim eu fui e fiquei por muitos anos, né, até os meus 40 anos, posso dizer, mais ou menos, né, ali dentro da igreja, isso sim, pulando de igreja em igreja, né, cada hora eu tava em uma, porque esse lado meu questionador, esse lado meu que sempre quer buscar, sempre quer mais, né, e aí passei por várias denominações, igrejas calvinistas, igrejas arminianistas, né, igreja do sétimo dia, não vou falar nomes aqui, né, mas vocês sabem. Então, assim, passei por várias, né? E aí, sempre ali buscando respostas, aconteceu várias coisas na minha vida onde eu buscava por respostas. E as respostas que vinham, né, da igreja, de membros da igreja e tal, não ressoava, né? Não era verdadeiro para mim. E aí, eu então em meados ali de 2017 para 2018, eu fui ali impactada, né, através da minha irmã. Ela me mandou um vídeo falando assim: ouça e me conta o que você achou. Era um vídeo longo, era um vídeo de 1h30 de um senhor chamado Hélio Couto, que eu nunca tinha ouvido falar. E então eu ouvi e achei assim muito interessante, um cara muito inteligente. As coisas que ele falou com muita congruência, né? Assim, tudo parecia encaixar tão perfeitamente. Porém, o vídeo, ele falava, boa parte do vídeo falando sobre a nossa existência, sobre a nossa vida e sobre a reencarnação. E aquilo me impactou. Quando terminou o vídeo, eu me lembro que na ocasião estávamos eu e meu marido, nós assistimos o vídeo juntos.
E o meu marido também muito crítico, né? Sempre também, sempre buscando. Eu sou questionadora, ele é muito mais. E quando terminou tudo, ele olhou para mim, é interessante, mas ele partiu para essa questão de outras vidas, né? E a gente não acredita nisso, ele ainda falou assim. Aí eu olhei e falei, mas é bem interessante. Mas, né, como a nossa crença ali, né, religiosa, né, estávamos na igreja, então assim, muita crença em cima. Eu falei, né, pra minha irmã que eu tinha achado muito interessante, né, mas tudo bem. E tá. Só que quando a gente tem isso dentro de nós, quem tá me ouvindo aqui, que tá nessa busca por esse autoconhecimento, sabe que é algo que fica ali, sempre aparecendo para você, sempre de alguma forma ou de outra. Hoje eu entendo, tá? Que era a minha essência, né? Que era o meu eu superior me buscando ali, né? Me buscando, falando, olha, eu tô aqui, né? Tem algo aqui. Na época eu não tinha esse conhecimento, né? E aí, enfim, comecei então a estudar outras pessoas e várias aí famosas aí na internet, Elaine Oribes, né? E Betty Russo, né? Muita gente, você vai consumindo conteúdo, e esse mundo muito novo, né? Esse mundo de física quântica, né? Você constrói a sua realidade, você é 100% responsável pela sua vida. Uau, isso tudo era incrível, eu achava isso assim uma coisa. Parecia que a vida toda eu busquei aquilo. Né? A sensação que eu tinha, que eu tenho hoje, é essa ainda. A vida toda eu busquei, por isso que eu tenho hoje. E isso chegou para mim, de uma forma ou de outra. O universo sempre fala assim, ele não conhece o não. E isso chegou para mim. Enfim, cai de novo, né? Mexe e vira ali o YouTube, Hélio Couto. Mexe e vira Hélio Couto. Falei, vou estudar, vou assistir mais vídeos dele. Então ali achei lá um site dele, onde já bem de início ele já fala que as mensagens dele são canalizadas. Na época eu nem sabia o que era isso, o que era uma canalização. Não tinha nem ideia do que seria. Embora na minha infância eu tivesse frequentado, sim, centros espíritas, né, centros de umbanda, mas eu não sabia porque era criança, né? Então, assim, eu não sabia o que era uma mensagem canalizada. Era novidade, essas palavras eram novas para mim. E aí eu falei, deve ser coisa legal, né? Deve ser bom, né? Porque o cara é bom, então deve ser bom. E aí comecei, tem um caminho das palestras, que são 150 horas de vídeos. E os vídeos do Hélio Couto são vídeos de 2h30, 3 horas, né? Quem acompanha, quem já conhece o professor Hélio Couto sabe. Né? Então ele veste ali um arquétipo de professor, né? As cores que ele usa, o arquétipo, o jeito, o óculos, tudo tudo são arquétipos, né? Então tudo é ali para dar aquele empoderamento, né? Aquele respeito pela pessoa dele e tudo mais. E aí eu fui, assim, realmente me encantando pelo conteúdo dele, né? E ele falando ali sobre física quântica, sobre a experiência da dupla fenda. E aí uau, o que é isso, né? O que é dupla fenda, né? Aí eu vou e embora ele explique em todos os vídeos o que é a dupla fenda, mas quando a gente não conhece, quando a gente não tem esse conhecimento com essa física quântica, tudo é muito novo, né? Então ele não fala Deus hora nenhuma, ele chama Deus de vácuo quântico. Vácuo quântico é Deus, né? Ele chama Jesus de o grande mestre. E aí eu fui assim, pegando as coisas, né? Ele sempre, uma coisa que me chamou muita atenção nele, é que em todas as palestras dele, ele coloca ali ensinamentos de Jesus, ensinamentos bíblicos, né? Mostrando que as pessoas não entenderam o real sentido, a real mensagem. Enfim, fui ali, né, nesse conhecimento, e ele tem uma ferramenta que é uma ressonância harmônica, e aí eu fiquei encantada, falei, eu quero isso pra mim, né?
Só que para pedir não é tão simples assim. Você tem que assistir o Caminho das Palestras, você tem que mandar um e-mail solicitando, e ali ele te manda um questionário, e ali assim, uns 3 e-mails até que você então está apto a pedir essa ressonância. E aí eu fiz o pedido, né? Não terminei o Caminho das Palestras porque a minha ansiedade era muito maior, eu queria logo aquilo na minha vida, eu queria logo manifestar as coisas na minha vida, né? Então ali você podia pedir consciência, você podia pedir consciência de livro, consciência de pessoas, tudo tem consciência, tudo é vivo, a morte não existe. E ali eu entrei de cabeça e fui até que chegou a minha primeira onda. E eu fiquei muito empolgada, né? Muito feliz. Eu lembro que eu tava indo trabalhar e ele fala que você ouve em volume 0 e você pode colocar, por exemplo, eu posso pôr aqui para tocar no meu celular e viajar para Goiânia. Energia não tem tempo, não tem distância. Então eu posso pôr aqui e posso viajar que a onda vai chegar onde eu estou, né? Por causa do endereço energético. Imagina, tudo isso era muito novo para mim, né? Então eu pedi, eu lembro que a primeira vez que eu coloquei foi algo incrível. Eu senti assim uma euforia, parecia que a minha carne, ela vibrava. Parecia que o meu corpo vibrava, né? E ele fala que o primeiro nanosegundo em que você tem o contato com essa onda, todas aquelas informações já entram no seu vórtex. E aí, só que é uma onda que demora 40 minutos. Então ele fala assim que ele põe esse tempo porque a mente, nossa mente consciente, ela precisa disso, né? Para poder então aceitar aquilo como uma verdade. Mas que basta um nanosegundo você ouvir. Enfim, ali eu coloquei muitos pedidos, né, nessa minha primeira onda, e de 3 em 3 meses você tem que fazer um novo pedido. Por que eu tô contando isso aqui? Para vocês entenderem como foi essa minha trajetória, tá? Eu não posso aqui falar pelo professor Hélio Couto, não posso falar sobre essa ferramenta, né? Quem tiver curiosidade, quem quiser saber o que procura aí no YouTube, entra no site dele, né? Coloca lá no Google Hélio Couto, você já vai ser direcionado ao site. Só ele pode falar, só ele pode explicar. Eu tô só dando a minha experiência com isso, ok? Não tenho autorização para falar em nome dele, nem sobre a ferramenta que ele trabalha. Mas a minha experiência eu posso falar porque é minha pessoal. E aí eu peguei, de 3 em 3 meses tem que fazer um novo pedido. Aí acabou os 3 meses, eu fiz o pedido da minha segunda onda. Ali eu coloquei várias ferramentas terapêuticas, porque então eu já estava aguçando essa minha vontade de trabalhar com terapias, que era algo que eu sempre quis desde a minha adolescência. Eu queria fazer psicologia, né? Aquela coisa toda. Aí eu falei, bom, vou pedir nessas consciências. Eu lembro que eu pedi barras de Axis, Reiki, Theta Healing, né? Tudo que eu conhecia ali, né? Que eram poucas ferramentas, mas eu conhecia e eu coloquei. E na época eu estava muito empolgada em fazer o Theta Healing, né? Tava pesquisando muito porque era questão de crenças limitantes e tal. Mas enfim, parece que não ressoou comigo. E aí então eu fui ver barras de Axis. Quando eu tive o contato com barras, que eu conheci através da Kelly Moraes, e uma pessoa incrível, e eu tive o grande privilégio, a oportunidade de fazer a minha segunda classe com ela. Eu escolhi fazer com ela e o universo ele trouxe para mim essa minha escolha, foi algo fantástico. Uma pessoa incrível. E aí, quando eu vi ela falando, falei, gente, eu quero isso, é isso que eu quero para mim. E aí, quando a gente visualiza, a gente sente, a gente pede, que nosso desejo para o universo é uma ordem. Você cocria o tempo inteiro, mesmo sem você saber que você está cocriando, né? Você está cocriando a sua realidade. E ali eu cocriei que eu queria fazer o curso. E esse curso ele apareceu para mim assim, ó, do nada, eu tava passando lá o Instagram, de repente, Barra de Axis Goiânia. Eu falei, nossa, é aqui do lado, né? Vou lá. Porque todos eram muito longe, né?
que tinha São Paulo, Rio e tal. Na hora que eu vi Goiânia, eu falei, é do lado, vou lá fazer esse curso, né? Já entrei em contato com a pessoa e na época aquela dificuldade financeira, né? Ganhava pouco, aquela coisa. Fiz a inscrição. Eu lembro que eu utilizei já as ferramentas, mesmo sem fazer o curso. Eu fiquei nas perguntas e eu perguntava como pode melhorar. E eu falava, universo, me manda, né? Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim que eu não estou acessando, para que eu faça então esse curso. Enfim, fiz a inscrição e podia pagar no dia. Falei, ok, no dia eu vou ter dinheiro. Não sabia como. Se eu olhasse assim ao meu redor, eu não teria feito essa inscrição, porque eu não tinha como pagar esse curso. 2 dias antes eu ainda não tinha. Um dia antes do curso, aconteceu algo, e aí acabou que meu marido recebeu um dinheiro que ele não estava ali esperando naquele momento, e ele foi e falou, toma, vai lá, faz o curso que você quer. Aí eu fui toda empolgada, né? E aí eu comecei então a perceber que realmente a gente cocria, né? A nossa realidade. Eu simplesmente soltei, fiz, entreguei e um dia antes o dinheiro estava na minha mão para fazer o curso. E eu fiz. E eu falo que Barras de Axis foi a virada de chave na minha vida. Quando eu fiz o curso, eu saí de lá assim, e agora? O que eu faço com isso? Muita coisa, é um curso muito rico de informações, é um curso que você usa no seu dia a dia, Barras é uma coisa que você usa no seu dia a dia, tem ferramentas poderosíssimas que você utiliza o tempo todo, né? A questão das perguntas é a cereja do bolo de Axis. Correr barras é algo incrível, né? Eu trabalho com várias ferramentas e barras é uma das ferramentas que eu sinto uma leveza tão grande em fazer, porque barras, ao mesmo tempo que você está fazendo na pessoa, você está recebendo. O que está limpando naquela pessoa, que está em você, limpa em você também. Olha que maravilhoso, né? Então, trabalhava numa escola, falei, vou sair, vou fazer o que eu quero. Vou cuidar de pessoas, vou ajudar as pessoas a também despertar, assim como eu. Saí em dezembro. Janeiro eu já estava num local atendendo. Sempre fui muito corajosa, nunca fui muito de ter medo das coisas. E isso até tá lá no meu destino, né? Depois eu descobri isso, agora, né? Recentemente. Enfim, comecei ali e aí aluguei, né, o local ali e tal. E falei, tá, não tem cliente não, mas tudo bem. E a minha energia que vai convidar, a Axis me ensinou assim, ok, então eu vou utilizar. Então é o que eu falo, tudo que eu trago para vocês eu uso em mim. E eu lembro que eu ia 3 vezes na semana para esse lugar. E eu fiquei divulgando, comecei então a divulgar no Instagram, né, no WhatsApp e tal. E aí, dava o dia, eu ia para lá, mesmo não tendo ninguém para atender. Eu ficava o dia inteiro lá e falava, universo, eu estou aqui. Aonde estão as pessoas que vão vir? E acho que não foi uma semana, começou a aparecer. Apareceu um aqui, apareceu outro ali, um me chamava aqui, outro me chamava ali. E aí as pessoas iam, eu comecei a fazer ali o dia solidário, né, onde eu fazia um preço bem ilusório para poder a pessoa ir lá conhecer. Aí fiz o curso de Reiki. O curso de Reiki eu fiz pelo WhatsApp, com o mestre Gabriel, se eu não me engano. Aí depois eu fiz um outro, que eu sou assim, eu faço um, depois eu faço mesmo com outra pessoa, depois eu faço mesmo com outra pessoa. Por isso que eu amei Barras, né? Porque Barras, para você se tornar um facilitador, você tem que fazer 3 vezes o mesmo curso. Maravilhoso. Aí eu peguei, então, e eu queria fazer um presencial. E na ocasião uma amiga minha tinha me falado, olha, ali perto onde você trabalha tem um local que tem uma pessoa lá que trabalha com reiki. Vai lá ver se ela dá curso. E eu lembro que na ocasião eu fui, né? E cheguei lá, tava fechado, aí eu fui lá no consultório do lado e era um
um terapeuta que hoje se tornou meu amigo. E aí eu fui, bati, falei com ele e tal, e ele era psicoterapeuta, né? Trabalha também com constelação familiar. E aí eu falei, né, de Axis que eu tinha feito e que eu tinha interesse então em fazer o reiki. Enfim, fui lá, conheci, né, essa pessoa e fui lá e fiz o curso presencial, né? O nome dela é Cleonice, né, conhecida como Cleo, fiz com ela. Uma pessoa assim de uma espiritualidade, de uma sensibilidade, de uma mediunidade incrível, né? E gostei muito. E naquela ocasião, eu então tive a minha primeira experiência espiritual, né? Porque uma coisa é você ouvir falar. Outra coisa é você ter a experiência. E pelo o processo de Reiki tem um processo de 21 dias de autoaplicação. E eu lembro que no meu último dia, no outro dia era o meu estágio com a Cleo. Eu fui fazer o Reiki e eu vi um índio na porta do quarto. E eu olhei e falei, uau, que incrível. E assim, parecia que era uma presença muito familiar. Eu não tive medo, não tive nada. E eu falei, nossa, eu tenho essa capacidade, né, de perceber, né, de ver. Não é ver com esses olhos igual eu tô vendo as coisas, não, mas é uma visão energética. Eu percebo a presença. Eu acho que é assim que eu posso falar, não é que eu vejo, eu percebo a presença. Mas eu percebo, inclusive, a energia. Então, assim, eu sabia como que era o índio, como que ele estava vestido, qual eram as cores das penas e tal. E eu achei aquilo incrível, né? E aí, quando eu fui contar pra ela essa experiência, ela falou assim, você teve medo? Eu falei, não. E ela falou, você sabe quem é? Aí eu falei, também não. Só que quando eu falei não, como se ele tivesse soprado o nome dele no meu ouvido. Aí eu falei pra ela. Eu falei, é o Caboclo Sete Flechas. Aí eu lembro que ela ainda fez assim. Ela falou, você sabe quem é ele? Eu falei, não. Não sei quem é, mas eu sei que é ele. Aí contei uma experiência uma vez, a minha avó, quando era criança, que trouxe uma flor desse caboclo para mim de São Paulo. Eu tinha sonhado com ele, de lá ele mandou essa mensagem. E assim, uma coisa muito louca. Isso nunca saiu da minha cabeça, né? Eu, criança, tinha sonhado com o caboclo. Ele lá em São Paulo manda uma flor para mim e fala, entrega para Thaís porque ela sonhou comigo. E eu, oi? Como assim? E sempre isso na minha cabeça, né? E nesse dia eu falei pra ela, é ele, é esse. E ela só sabe quem é não, mas tudo bem. Lembro que saí dali e fui almoçar. E ali com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber quem era. Falei, vou descobrir. No que eu aí acabei, era um restaurante, acabei de almoçar, tinha um sofazinho com algumas rapaduras, essas coisinhas pra água, café. Aí eu sentei, porque ainda tinha um tempinho, falei, eu vou sentar até dar o horário de eu voltar pro estágio. E aí eu sentei e no que eu sentei, eu falei assim, agora eu vou conhecer quem é. Eu sentei e ele sentou do meu lado. Falei, ok. Ainda falei, agora eu te conheço. Quem é você, caboclinda? Falei, deixei. No que eu pesquiso para ver, aí eu descobri que era uma entidade da Umbanda e que... aí eu fui ler a história, né, dele e eu falei, uau, ele sempre esteve comigo. Essa força que fala aqui, por todos os momentos que eu já passei na minha vida, essa força sempre esteve comigo. Eu sempre senti a presença dele sem saber que era. Então ali eu descobri algo da minha ancestralidade que eu não sabia até então. Né? Eu não sabia que os meus avós eram umbandistas e foi algo que nunca foi comentado, falava só espírita, né? Mas tem o espiritismo do Allan Kardec, tem
o da Umbanda, tem do Candomblé. Depois eu fui estudando, descobrindo todas as formas, né, e maneiras que o espiritismo, né, tem, né? Assim como na igreja evangélica tem várias igrejas. E aí eu fiquei assim encantada com aquilo tudo, fui conhecer, né, um centro de Umbanda, assim, achei muito incrível. Falei, uau, né, o que as pessoas falam não tem nada a ver com a realidade do que é um centro de Umbanda, né? Assim, pelo menos o que eu achava que era, né, aquele preconceito. E na hora que eu fui, que eu senti aquela presença de Deus naquele lugar, eu lembro que eu respirei e falei, eu não queria estar em outro lugar que não fosse aqui, para ter essa experiência que eu tô tendo. E foi algo assim muito bonito, foi algo muito grandioso na minha vida. Através do reiki eu tive esse contato com essa ancestralidade. E aí as experiências elas não pararam mais. Então assim, hoje eu atendo reiki, eu atendo barras, eu atendo mesa, eu atendo DNB, reflexologia, né? Várias terapias. E cada uma é diferente. Então, assim, quem já fez reiki comigo, porque eu faço reiki para tudo quanto é lugar, né? Porque reiki você pode fazer à distância. E tem até uma amiga minha de São Paulo que ela fala assim: você é minha bruxinha preferida. Porque quando eu faço reiki, eu consigo tanto me conectar com a pessoa que eu tô fazendo, que tudo que a pessoa tá sentindo, eu sinto. Né? Então, assim, se a pessoa tá dispersa, eu fico dispersa. No início, eu não sabia que era isso. E eu falava, meu Deus, será que eu não tô conseguindo fazer o reiki? Meu Deus, eu não tô conseguindo me concentrar. E aí eu ficava forçando. Mas aí depois eu descobria que não era eu que não estava concentrada. Como eu sinto que a pessoa tá sentindo, ela não estava concentrada, eu também não estava. Então ali eu comecei a perceber. Então às vezes nossa, me dava uma dor na coluna. Aí eu ia comentar com a pessoa, nossa, mas é justamente aí que tá doendo. Aí eu falei, olha, que incrível, eu sinto então o que a pessoa tá sentindo, né? E assim então assim, às vezes eu faço o reiki, eu percebo a presença do mentor espiritual da pessoa, eu percebo a presença de anjos, né? Eu já vi, por exemplo, Maria, né? Jesus, então assim, eu percebo ali energias, né? Que acompanham ali aquela pessoa. E isso não é diferente também, embora fala assim, essas terapias é do espiritismo, é coisa espiritual. Nós somos seres espirituais, né? E que estamos aqui temporariamente nesse avatar, temporariamente nesse corpo físico, mas o mundo espiritual é real, ele tá aí. E eu percebo a cada dia, a cada conexão que eu faço, a cada meditação, a cada inspiração que eu recebo, enfim, essas experiências, elas me remetem ao meu eu superior, à minha essência, à minha missão de vida, ao meu destino, que é levar essa estrutura para a vida das pessoas, que é levar essa mensagem que é possível você se encontrar com você mesmo. E essa deve ser a nossa maior busca. Esse encontro de você com você mesmo, de você com a sua essência, tá? Como já deu aí 30 minutos de vídeo, eu vou encerrar esse por aqui, já vou começar a nova gravação, tá? Porque eu quero já soltar um atrás do outro, né? E agora no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha experiência, né, nessa jornada, né? Então eu vou responder as perguntas: quem é Deus, quem é Jesus, salvação, tudo isso, tá? Já na segunda parte do vídeo. Até mais.